Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu agradeço a sua companhia e também a sua colaboração conosco quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue assim, tá bom? E se você ainda não é inscrito, faça parte dessa grande família do Lição Fácil. Mais de 2.000 inscritos já, né? Graças a Deus. E obrigado a você, porque você confia no trabalho que aqui nós produzimos. Vamos juntos, sacerdote sem pecado. Jesus é perfeito, Jesus é maravilhoso. Nós podemos confiar plenamente em Cristo por conta da sua natureza sem defeito algum. A Bíblia traz vários textos sobre a santidade de Cristo, mas um texto impressionante está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que diz assim, ó: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus é santo. Você sabe o que significa santo, né? Santo é separado para algo sagrado. Jesus não tinha nenhum problema com o seu relacionamento com Deus. Ele era um homem de oração, ele tinha fé, ele sabia quem era Deus, ele andava com Deus, ele fazia o que Deus esperava que ele fizesse. Ele não começava o dia sem estar de joelho diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Jesus é santo e nós precisamos também buscar essa santidade no relacionamento com Deus. Quem é o beneficiado? É Deus? Não, sou eu e você. Diz a Bíblia que ele também era sem mácula, ou seja, permaneceu intocável em relação ao mal. Ele foi tentado em todas as coisas, como nós, mas ele não cometeu pecado algum. Jesus na verdade, ele era a realização, era a concretização daqueles símbolos do Antigo Testamento. Quando um judeu deveria oferecer um sacrifício, esse sacrifício deveria ser perfeito. Então, Jesus viveu uma vida perfeita diante de Deus, sendo tentado em todas as coisas, vencendo a tentação. E por isso o seu sacrifício foi aceito por céu. Se ele tivesse feito alguma coisa errada, se houvesse nele algum traço de maldade, de imoralidade, certamente o seu sacrifício não seria aceito por Deus e, consequentemente, eu e você estaríamos totalmente perdidos. Diz a Bíblia que ele também era separado dos pecadores, no sentido de que ele viveu 33 anos nessa terra e depois foi para o céu. Claro que antes de vir a essa terra ele já estava no céu, então ele é totalmente diferente dos pecadores. Nós nascemos pela fecundação de elementos biológicos, mas Jesus não, Jesus foi tido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, nasceu de maneira extraordinária. Nenhum ser humano nasce como Jesus nasceu. E Jesus, quando ele venceu todas as coisas, cumpriu o seu propósito aqui nessa terra, diz a Bíblia que ele foi exaltado à destra da majestade nos céus, né? Então ele é separado dos pecadores no sentido de que ele é perfeito e no sentido de que ele está lá no céu para interceder por nós, lá do céu. Agora que interessante, né? Um ser humano, uma criatura, não poderia salvar-nos dos nossos pecados. Não pode, porque a nossa ofensa, nosso pecado é grave demais, é profundo demais, para que um ser humano ou uma criatura comum, mesmo que fosse um anjo, fosse capaz de vir e dar a sua vida em resgate. O sacrifício não seria aceito porque o pagamento era baixo demais diante do valor que era cobrado pelo pecado. Então, o próprio Deus deveria dar a vida em sacrifício pela raça caída, e diz a Bíblia aqui que Jesus foi exaltado acima dos céus, demonstrando a plena divindade de Jesus. Essa expressão, exaltado acima dos céus, era uma expressão no Antigo Testamento que era usada para o próprio Deus. Deixa eu ler para você dois textos. Quer dizer, eu vou ler aqui alguns textos e você vai perceber que essa é uma expressão que se repete. Ela se repete. Nós vamos ver aqui, por exemplo, Salmos 57, verso 5. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. O verso 11 também vai repetir a mesma expressão, sem tirar nenhuma palavra. Escute bem. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. E no Salmo 108, versículo 5,
Escute as mesmas palavras. Escute bem. Ser exaltado a Deus acima dos céus, em toda a terra esplenda a sua glória. Nós já vimos aqui no livro de Hebreus as expressões que eram usadas para Deus no Antigo Testamento que agora são aplicadas para Jesus. Jesus, de fato, era muito mais do que um ser humano, era o próprio Deus que tomou a missão nas suas próprias mãos e resgatar a humanidade que havia caído, que havia se perdido por conta do pecado. Qual que era o preço? Pois muito bem, ele estava disposto a pagar esse preço. E o preço foi o derramamento do seu próprio sangue. Como Deus, ele não pode morrer, então ele se torna humano para justamente cumprir o propósito, a missão de dar a sua vida em resgate. E a sua vida era uma vida imaculada, perfeita. Coisa linda, né? Coisa linda. Sabe o que isso demonstra? Demonstra aí o tamanho do desejo de Deus para conosco. Meu amigo, minha amiga, nós não somos nada. Veja o planeta Terra diante dessa imensidão desse universo. Se você pegar uma folha de papel e colocar uma pontinha uma caneta, esse é o nosso planeta Terra e nós estamos vivendo dentro dele. Que tamanho que nós somos. O Senhor Deus poderia simplesmente ignorar ou destruir isso aqui diante de bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de planetas. Mas ele veio a esse mundo, veio aqui, porque aqui havia pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. O diabo desafiou o Senhor. O diabo disse que ele não era amor, não era justiça. Pois, muito bem, o Senhor aceitou o desafio. Veio aqui para exatamente resgatar aqueles que haviam sucumbido diante da tentação do diabo. Viveu uma vida perfeita, imaculada, santa, separada dos pecadores. E o seu sacrifício da sua vida foi um sacrifício eficaz. E agora todos que creem em Jesus Cristo têm a porta do céu aberta, escancarada para poder entrar, justamente pelo que Ele fez por nós. O Senhor Deus pagou o preço para que eu e você pudéssemos viver uma vida livre da culpa. Mas além disso, Ele também nos dá a certeza de que nós podemos vencer. Jesus é o nosso exemplo. Deixa eu ler aqui para você. Esse texto aqui é importante. Em Hebreus capítulo 12, ele vai nos dizer assim, eu gosto desse texto porque fala que Jesus é o consumador da nossa fé. Quer ver? Capítulo 12 de Hebreus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Querido amigo, querida amiga, Ele é o autor e o consumador. E Ele está dizendo aqui, vá para a sua vida. Você tem os seus objetivos, você tem os seus sonhos, os seus planos. Você está aí na sua luta diária. Permaneça nessa luta diária com os olhos fitos em Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Aí lá em 1 Pedro, capítulo 2, é outro texto que fala que ele é o nosso exemplo. Capítulo 2 diz assim, olha que texto lindo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. 2, versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o nosso supremo exemplo. Isso quer dizer que nós podemos vencer, não como Ele venceu, mas porque Ele venceu. Eu posso vencer. Ou seja, os méritos de Cristo podem ser aplicados a mim, pecador, miserável, caído. Quando eu me ajoelho diante de Cristo, em pleno arrependimento dos meus pecados,
O Senhor Jesus intercede diante de Deus por mim com argumentos irresistíveis. E os méritos da sua vitória são aplicados a mim, pecador, e eu saio dessa relação como se nunca tivesse pecado. Essa, amigo, é a vitória, é a alegria que deveria estar dentro do nosso coração diariamente. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É assim que a Bíblia diz. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Pai, o que temos nós para merecermos tão grande salvação? Na verdade, não temos nada e não merecemos nada, a não ser a condenação. Mas graças a Cristo que nos amou, o nosso autor e consumador da nossa fé, nosso pleno Salvador, nosso amado Redentor. A Ele a honra, a glória e o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe você, querido amigo, querida amiga. Amanhã terminaremos a nossa semana sobre essa reflexão. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.